Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao tema impressionismo, na verdade é o último tema, o último vídeo, né, do impressionismo. Depois desse vídeo nós vamos passar para um outro tema que vão ser o grafite digital, que também trabalha cores, tá? Mas antes vamos conhecer outros artistas que fizeram parte desse período e que também foram muito importantes, como, por exemplo, os artistas que foram citados ali no filme, nos trechos do filme que eu passei para vocês, tá? Então, nós temos o Edouard Manet, que é aquele que confunde tanto, né, o Claude Monet com o Edouard Manet. Então, o Edouard Manet, vocês viram aí alguns trechos que eu passei para vocês, né, nos vídeos, e aí a gente vai conhecer um pouco ele, ok? Então, o Edouard Manet foi um pintor e artista gráfico francês. Os gostos de Manet não vão para os tons fortes utilizados na nova estética impressionista. Prefere os jogos de luz e de sombra, restituindo ao nu e sua crueza e sua verdade, muito diferente dos nus associados da época. O trabalho das texturas é apenas sugerido às formas simplificadas. Os temas deixaram de ser impessoais ou alegóricos, passando a traduzir a vida da época. Manet era criticado não apenas pelos temas, mas também por suas técnicas, que escapava às convenções acadêmicas, frequentemente inspirado pelos mestres clássicos, em particular pelos espanhóis do século de ouro. Manet influenciou, entretanto, certos precursores do impressionismo em virtude da pureza de sua abordagem. Então a gente viu lá quando estava falando, né, do Salão dos Excluídos, né, que o Manet ele foi rejeitado várias vezes pela academia, né, para poder expor aí no grande salão. E aí ele acaba influenciando aqueles jovens que estavam estudando e se inspirando aí para começar um novo, né, uma nova forma de arte, que queria ter uma liberdade maior de pintura, pintar ao ar livre, pintar a sociedade como ela era, e não idealizada ou romantizada, ok? E aí ele tem várias obras que são super conhecidas e que foram essas as que impressionaram esses artistas. Então, nós temos essa obra que é uma representação que retoma os clássicos, né? Então, ele coloca uma mulher nua em posição de Vênus. O que significa? Em posição de deusa, deitada na cama em posição de Vênus, né? De deusa. Essa mulher chama Olímpia, né? E ela acaba chocando a sociedade. Não por estar nua, porque em várias outras obras de vários períodos anteriores as mulheres apareciam assim, tá? Mostrando a beleza pura e crua, como eles dizem. Como os gregos, como muitos artistas que retrataram aí em vários períodos esse tipo de pintura. Mas ele choca porque essa mulher, a Olímpia, ela não era uma mulher da classe alta, ou ela era uma modelo. Ela, na verdade, ela era uma garota de programa, uma prostituta da época. E além de ter uma mulher que seria considerada a escória da sociedade, né, em posição aí de deusa, ele ainda coloca uma negra presente na obra. E isso escandaliza a sociedade, porque eles falam que nenhuma mulher poderia olhar para uma obra dessa, ou nenhum homem do bem, um homem de família, tá? Então ele coloca uma mulher excluída, branca, em posição de deusa, e uma mulher excluída, negra, na mesma obra, tá? E isso acaba aí chocando um pouco as pessoas. Outra obra que também é muito famosa chama Almoço na Relva. Então, novamente, ele escandaliza a sociedade por novamente colocar uma mulher nua em companhia de dois jovens, tá? E uma outra moça se banhando lá no fundo, mas ali na selva, fazendo um piquenique. Então, uma mulher que ela estaria
Se fosse talvez numa obra mais clássica, ela poderia até ser aceita, porém ela está ali em um momento íntimo com os rapazes na selva, então ele acaba também escandalizando bastante a, a sociedade por causa desta obra, ok? E essa foi uma das obras que o Manet apresentou no Salão dos Independentes, né, do Salão dos Excluídos, ok? E escandaliza, né, a sociedade aí mais uma vez por ter uma mulher nua entre dois homens vestidos, né? Então ele tinha essa acabava fazendo, né, esse escândalo nas pessoas. E ele tinha várias outras características. Então ele fazia os retratos, sempre com um desenho mais simples, porém com a cor, né, mais ali forte, tá? Lembrando um pouco da realmente os quadros do período barroco, ok? Então é bem interessante. Então Manet, ele é o precursor, então é ele que começa o período impressionista, mesmo que ainda não tinha esse nome, né, dado esse termo, mas ele é quem faz com que os jovens impressionistas tenham mais garra, mais força para continuar pintando, porque ele se torna uma inspiração, tá? E aí nós temos mais dois artistas que também fazem parte daquele grupo que eu mostrei para vocês. Então, nós temos aí Renoir, Pierre-Auguste Renoir, que nasceu em 1841 e faleceu em 1919. Foi o pintor francês impressionista que ganhou maior popularidade e chegou mesmo a ter reconhecimento da crítica, ainda em vida, ok? Seus quadros manifestam otimismo, alegria e a intensa movimentação da vida parisiense. Pintou o corpo feminino com formas puras e isentas de erotismo, então ao contrário do Manet, tá? E sensualidade. Preferia os nus ao ar livre, as composições com personagem do cotidiano, os retratos e as naturezas mortas. Então aqui, por exemplo, a rosa e a azul, essas duas menininhas lindas com essa textura incrível no vestido, a gente vê o cetim, né, aqui do laço, porém, com muitas características do impressionismo, principalmente em relação às pinceladas rápidas e marcantes, essas duas menininhas lindas aqui, essa obra, ela se encontra aqui em São Paulo, tá? No MASP, você consegue ver essa obra, tá? Então a gente tem aí as obras que são realizadas ali ao ar livre. Ele tinha o hábito muito de pintar junto com Monet, então ele tem quadro que aparece o Monet pintando. Então é bem interessante. E a gente vê as marcas, né, das obras, como essa Jane, né, que também a gente percebe bem claramente as marcas da pincelada para ver que o quadro foi realmente ali feito ao vivo e feito no estilo mesmo impressionista, com as marcas aparentes, as cores vibrantes e até meio considerado inacabado, tá? E temos aí também outros quadros que ele faz com a característica que cabia a ele de representar as pessoas com esse contraste, né, de claro, tá vendo? Parte mais escura, então é bem interessante, tá? E o Renoir, ele tem uma característica muito marcante quando a gente consegue também perceber aí as marcas das suas pinceladas como Monet, ok? Lembrando aí que os dois eram do mesmo tempo. Então as formas deles são mais puras, tá? E as mulheres, você vê que não tem nenhum erotismo, né? Elas estão ali em momentos do dia a dia, ou até mesmo em pose, como nós vemos a moça do vestido verde, mas sem essa expressão erótica, que seria sensual, ok? E o Degas, que é conhecido mundialmente como o pintor das bailarinas, porque ele se apaixona aí pelo movimento, né, na arte. Ele tem vários retratos, centenas
de retratos de bailarinas, elas ensaiando, elas se apresentando, elas no momento ali de intimidade entre elas, brincando, dançando, uh, todas as formas, inclusive esculturas, tá? Então, em 1834 a 1917, também parisiense, sua formação acadêmica e sua admiração por Igres fizeram com que valorizasse o desenho e não apenas a cor, que era a grande paixão do impressionismo. Além disso, foi pintor de poucas paisagens, como a gente vê uma aqui, ó. Tá? Opa, peraí, aqui. E cenas ao ar livre. Os ambientes de seus quadros são interiores e a luz é artificial. Sua grande preocupação era flagrar um instante da vida das pessoas, aprender um momento do movimento de um corpo ou da expressão de um rosto. Adorava o teatro de bailados, que na época, né, as bailarinas, apesar que ainda hoje a grande maioria dos grandes espetáculos eram realizados dentro de teatros, ok? Então, ele foi um ali, né, dos únicos também, acho que se eu não me engano teve mais um, que gostava de representar dentro de ambiente fechado e não externo, como o Monet e o Manet, tá? O caso dele eram ambientes internos porque ele representava muito as bailarinas, então elas ensaiavam e se apresentavam em lugares internos. Mas também quadros que representavam pessoas em ali no cotidiano, ele também representava em situações internas, né? Então dentro de uma casa, dentro de um escritório, dentro de um ambiente fechado. Das bailarinas, um dos quadros mais famosos é as bailarinas de azul. Então a gente vê que ele tem essa questão do desenho mesmo, tá? Ele tem até alguns contornos a obra dele e a cor ela é mais pastel, porque era muito a característica também das roupas, da vestimenta, né, utilizada pelas garotas, pelas bailarinas. A estátua que ele faz da menina bailarina aqui, nós temos uma estátua dessa, desculpa, no MASP também, em São Paulo. Ela é feita de chumbo e a sua roupa ela é de verdade. Então, o seu tutu e o seu corpete são de tecido original, colocado aqui para representar as bailarinas, inclusive a sapatilha, tá? Por isso, aqui ela estava em uma exposição, então ela estava sem o vidro. Mas se você for no MASP, ela vai estar dentro de um vidro para poder aí manter a temperatura, né? Para não deteriorar muitos anos, né? O tutu o colã, ok? E a parte de cima, o corpetinho dela, ok? Porque a grande maioria das bailarinas que nós encontramos assim, elas têm essa roupa original, ok? Então é muito interessante, vale muito a pena aí. Lá também tem, se eu não me engano, uma das bailarinas, tá? Então ele é conhecido como o pintor das bailarinas, ok? Bom, gente, esses artistas, assim como Monet, fazem parte do impressionismo. Eles que dão, né, início a esse movimento e que vai impulsionar outros artistas fantásticos, como os pós-impressionistas, que, se eu não me engano, nós vamos ver na próxima apostila, que aí nós vamos falar de Vicente Van Gogh, por exemplo, tá? Que parte aí desse início do impressionismo, tá? Então, é um período muito marcante, é um período muito bonito. Então, as obras, elas trazem uma leveza, uma suavidade, uma cor, um brilho, uma luz, que mexe mesmo com as pessoas. É impossível você passar em frente a uma obra impressionista e você não parar, não ter algo que te chame a atenção, porque ela realmente foi produzida para a gente sentir no visual. Então, uma obra impressionista, vista de perto, ela é um emaranhado de tinta e manchas, e vista de longe,
ela é um encantamento, tá? Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse tema e que tenham aí se apaixonado por esse movimento que é tão interessante e tão cheio de sensações e emoções. Ok, pessoal? Bom, hoje é isso, mas realmente para a gente poder fechar esse ciclo, né, do impressionismo. Na próxima aula nós vamos falar um pouco de grafite digital, então a gente muda totalmente o assunto, tá? E lembrem que é um assunto muito importante, o assunto do impressionismo, ele cai em vestibular, ele cai em provas e provavelmente vai ser a maior parte da nossa avaliação, ok? Um beijo, pessoal, e até a próxima.